Saudações, eu sou Marcelo do Nascimento e este é o Pesqueira e Histórica. Gente, geralmente no dia 20 de abril, no aniversário de Pesqueira, eu percebo que as pessoas ficam esperando que eu teça algum comentário a respeito dessa data histórica, né? Que eu fale sobre a elevação de Pesqueira, a condição de cidade, a categoria de cidade, que fale alguma coisa de forma geral sobre a história, né? Nessa época, sempre há muita gente falando sobre o tema. E normalmente eu teço poucos comentários, poucas palavras sobre isso, porque, assim, ao meu ver, essa é uma opinião bastante pessoal, mas eu sei que alguns também compartilham dela, é que o 20 de abril não é a data mais importante do calendário histórico de Pesqueira. Embora seja a única data local reconhecida é o 20 de abril, mas eu não acho que seja a data mais importante. Eu destaco três datas principais na história do nosso município. A primeira é o 3 de abril de 1762, que é quando foi instalado o município de Simbres, na vila de mesmo nome, na Serra do Urubá, como acho que a maioria de vocês sabe. A gente tem o 13 de maio de 1836, que é quando a sede da vila, a sede do município, sai de Simbres, propriamente dita, e desce para Pesqueira, e é transferida para Pesqueira. Então, a partir daquela data, o município passa a funcionar no distrito de Pesqueira, que aí passa a ser vila, né? Passa a ser sede municipal. Em 1833, Pesqueira era um distrito da Paz de Simbres, e passa, 3 anos depois, a ser a sede do município. E a terceira data, que é essa que todo mundo conhece, é o 20 de abril, que é quando Pesqueira passa de vila a cidade. Ela continua sendo sede municipal, mas deixa de ser uma sede como vila e passa a ser uma sede municipal como cidade. Aí você há de pensar que houve uma grande mudança, porque a gente deixou de ser vila e passou a ser cidade. Ué. Uma cidade é mais importante que uma vila, né? Errado. Na época, não. Na época, não. A gente está mal acostumado com o termo vila, porque hoje esse é uma nomenclatura que se usa para apontar para a sede de um distrito, por exemplo. A gente diz, por exemplo, que Mimoso é uma vila, que Salobra é uma vila, que Papagaio é uma vila, que Mutuca é uma vila. Sim, está correto. Mas na época não. Na época, uma vila era uma sede municipal. Havia duas categorias de sede municipal, vila e cidade. O que aconteceu em 1880 é que Pesqueira passou de vila para cidade. E o que é que mudou na prática? O que mudou é praticamente o número de vereadores, que passa de 5 para 7, ganha 2 vagas a mais na Câmara, e que a cidade ganha o direito de que, se houvesse outras condições, né, para tal, que ela pudesse sediar uma diocese. Uma diocese não se instalaria numa vila, né? Uma vila não poderia ser sede de bispado. Não, mas de resto não tem muita mudança. E eu acho que sim, o 20 de abril joga um pouco contra a história de Pesqueira, porque ele fez sumir tudo que se poderia falar sobre as outras datas. E por que eu digo que ela joga contra? Porque Pesqueira não surgiu em 1880, ela não foi fundada em 1880, ela não foi emancipada em 1880, ela só passou de vila para cidade. Mas desde 1836 que a Câmara de Vereadores funciona em Pesqueira, naquele mesmo prédio que funciona hoje. Aquele prédio funciona como Câmara oficialmente desde 1836. E antes disso, mesmo antes do 13 de maio de 1836, alguns atos públicos já eram realizados em Pesqueira. E se você pegar alguns municípios como Serra Talhada, São Bento do Una, Brejo da Madre de Deus, as pessoas vão de pensar que são municípios mais antigos que Pesqueira, e isso não é verdade. Isso não é verdade. O município de Pesqueira existe desde 26 de março de 1762, que é quando ele foi criado. Ele foi criado em março e instalado no dia 3 de abril. E eu não tenho nada, absolutamente, contra Serra Talhada, São Bento,
o Brejo. Inclusive, eu sou admirador de história municipal de forma geral. Então, eu prezo, eu gosto da história de todo município. O Brejo tem uma importância histórica absurda pra gente, inclusive. É um município filho de Simples, porque ele foi desmembrado do termo de Simples em 1833. Ele foi desmembrado. E passou, além de ser uma sede municipal, a ser sede oficialmente de uma comarca, né? Antes já funcionava como comarca no que se chamava de Alternativa do Brejo. A comarca que tinha inclusive jurisdição sobre Simples, funcionava no Brejo. Pelo menos de 1815 até 1833, até as vésperas da criação do município do Brejo, Simples era um município com duas sedes. Veja que interessante. A sede administrativa funcionava em Simples, propriamente dita, lá no Alto da Serra do Ororubá, onde ainda hoje se encontra o Senado. E havia uma sede judicial, que era no Brejo da Madre de Deus. É uma situação bem interessante, uma coisa que não aconteceria hoje, né? O formato político hoje é diferente. Então, assim, eu prezo muito pela história do Brejo e dos outros municípios como um todo. Mas, assim, fato é fato. Não dá para dizer que esses municípios são mais antigos que o município de Simples. E eu digo município de Simples porque, sim, o município de Pesqueira é o município de Simples que mudou de nome em 1913. Entre 1836 e 1912, a gente tinha o município de Simples com sede na vila de Pesqueira. Depois, em 1913, o nome... Havia uma confusão muito grande por conta dos dois nomes e se unificou. Tanto o município quanto a sede, não vila mais no caso, né, a cidade já, mas ficou a sede municipal e o município com o mesmo nome de Pesqueira. Deixou de ser município de Simples e passou a ser município de Pesqueira. Então, desde 1913... essa é a situação que a gente tem. E, por coincidência, o 13 de maio também é a data da publicação da Lei Áurea, mas antes disso, essa data já nos era importante. Porque, por coincidência, foi num 13 de maio que Pesqueira passou a sediar o município de Simples. Então, assim, o que eu espero, o que eu gostaria que acontecesse é que, pelo menos, o 13 de maio entrasse no calendário cívico de Pesqueira, que fosse lembrado nas escolas, alguma coisa desse tipo, que as pessoas soubessem que aquela data também é importante. Eu acho que não precisa nem mudar um feriado, de remanejar o 20 de abril para o 13 de maio, talvez não seja necessário, mas é importante que as outras datas sejam lembradas. O 13 de maio de 1836 e o 3 de abril de 1762. Eu acho que é importante a gente jogar a favor da nossa história. A gente, de forma assim geral, a gente costuma falar que Pesqueira é uma cidade histórica, que Pesqueira tem muita história para contar, e realmente tem. É um município antigo, foi matriz de muitos outros municípios, mais municípios do que vocês imaginam, porque a gente costuma lembrar dos nossos antigos distritos, Sanharó, Alagoinha, Arco Verde e Poção, que se desmembraram de Pesqueira, mas antes ainda, quando a gente era um antigo município de Simples, ainda na época do Império, antes da República, a gente já teve, por exemplo, o município do Brejo, que também era enorme, que já foi desmembrado de Simples. Né? Quem instalou o município do Brejo em 1833 foi o coronel Pantaleão de Siqueira Cavalcante, que era então o presidente da Câmara Simbrense. Então, gente, assim, é só o que eu tenho para falar, é isso. Eu acho que o 20 de abril, sim, é importante. Claro que é importante. Foi um fato também relevante, mas não mais do que, definitivamente, não mais do que a elevação de Pesqueira de distrito à sede do município simbrense. Então, que fique registrado e vamos trabalhar em favor da nossa história. Eu acho que merece, Pesqueira merece. Quem gosta de Pesqueira, eu acho que deve defender a verdade. Obrigado, valeu.